connosco o João Canijo, realizador de filmes como O Sangue do Meu Sangue, O Fantasia Lusitana ou A Noite Escura. João, prazer imenso ter-te cá connosco na escola. Como eu te expliquei, este tipo de entrevistas são direcionadas para os nossos alunos e para pessoas que estejam a aprender a fazer cinema, portanto, digamos que é um contexto mais pedagógico e é nesse sentido que vou tentar guiar esta conversa. E tendo em conta que sempre que falamos, vamos sempre preparar aquela ideia do teu método, e isso eu acho que seria porreiro começar por aí, se nos falasses um bocadinho. Eu sei que tu tens um método extremamente particular, eu diria que único no nosso país, de preparar o argumento do filme. Já começa a ser copiado, mas não é um método particular nem único. E o método tem a ver só com o trabalho com os atores para desenvolvimento e construção dos personagens. De resto, na filmagem eu não tenho método nenhum. É conforme Sim. o projeto. O método vem do facto de ter há muito tempo, já há uns anos muito largos, entendido que não me serve de nada escrever argumentos. E então passei a escrever os argumentos, ou a construir os argumentos, com os atores enquanto personagens. Por exemplo, agora, neste momento, estou a fazer um filme, a preparar um filme, que vai ser filmado só em 2016, que é uma peregrinação de um grupo de mulheres de Bragança até Fátima. Metade delas já foram a pé a Fátima durante 9 dias, 45 km por dia. Mas não é só ir a Fátima. Estavam obrigadas, usando as novas tecnologias, a gravar um diário no iPhone e a enviar-me por mail todos os dias. Desses diários, feitos por 5 atrizes, para já, depois as outras vão em outubro, porque não puderam, por várias razões, já tenho 250 páginas de argumento. 250 páginas. E elas foram a Fátima já, de certa forma... Não, foram a Fátima enquanto elas. Enquanto elas. Vão a Fátima enquanto personagens, mas os personagens das atrizes nunca deixam de ser elas próprias. Sim. Pronto. Mas vão a Fátima enquanto personagens e, no fundo, é praticamente mudarem de nome. Em maio do ano que vem, em que vamos organizar uma peregrinação falsa. As condições são exatamente as mesmas de uma peregrinação verdadeira, incluindo o transportador ou a carrinha de apoio é um senhor real, e elas têm a obrigação, uma coisa que eu já fiz, de manterem o personagem o tempo todo, mesmo durante o descanso, mesmo enquanto estão a dormir, ou não, porque com os ressonares e as outras coisas não dormem assim muito. A diferença fundamental da peregrinação falsa para a verdadeira é, por um lado, vão ser sempre filmadas, enquanto que nestas primeiras peregrinações não foram filmadas para não perturbar a autenticidade da experiência e para não suscetibilizar os verdadeiros peregrinos que podiam ficar desconfiados. Sim, porque elas foram integradas num grupo. Foram integradas em grupos verdadeiros. Em maio vão sozinhas. Então já é o grupo todo. É o grupo todo. E a diferença fundamental, para além de serem filmadas o tempo todo e gravadas o tempo todo, é que não vão fazer 45 km por dia. Porque também não vale a pena, mas vão fazer entre 15 e 20, vão fazer metade. Porque os 45 km por dia é uma brutalidade, é um absurdo. Sim. O balanço foi uma nalga, 2 joelhos e um tornozelo. Sim, mas bem lesionados durante algumas semanas. Pois, acredito. Mas esse esforço físico também tem... Faz tudo parte, porque a peregrinação a Fátima é também uma experiência de exaustão. Claro. É uma experiência de levar ao limite a resistência humana. Aquilo é uma loucura. E pronto. E como é que é para ti? E dessa romaria de maio de 2015 é como se fosse uma improvisação geral do argumento. Claro. E daí sai o argumento definitivo. Que tu filmas, não é? Durante o caminho todo. Filmo e depois transcrevo tudo. Transcreves tudo para texto. E como é que a partir desse texto constróis o argumento, de facto, do filme?
Como fiz nas outras coisas, neste momento, das 250 páginas, eu já posso estruturar aquilo por cenas. Quando as outras 4 que faltam forem em outubro, fico com o mosaico completo. Depois é colar o puzzle. E depois, na peregrinação falsa, segue-se mais ou menos o guia daquele puzzle. Ok. E claro que durante 5 dias, que é o que vão ser de peregrinação, vão-me sair para aí umas 500 páginas. Essas 500 páginas limpo e fico com... Ficas com o argumento. Fico com o argumento. E como é que depois transpões isso para a tua realização? Ou seja, para algo que é muito mais planificado? Isso já não tem nada a ver. Depois o argumento é dividido em cenas, é um argumento normal, não foi escrito de uma maneira convencional, mas depois é um argumento absolutamente normal e é planificado como qualquer outro argumento. Mas isso é outro trabalho, esse é o meu, e isso demora-me uns 4 ou 5 meses a fazer. E neste, se calhar mais, porque todos os outros filmes foram em ambientes controlados e este eu tenho que, na wilderness, na selva, à beira da estrada, à beira da estrada, tenho de arranjar pontos em que o ambiente seja controlado. Vai ser muito mais difícil para mim, que nunca fiz um filme totalmente em exteriores como este. Este vai ser um filme difícil de rodar, este próximo. Vai ser um filme bastante difícil de rodar, sim. Vai ser principalmente em algumas das estradas reais. Há uma estrada que é um inferno, que é a N17, que liga-se Lorico da Beira para depois de Oliveira do Hospital. São 100 e tal quilómetros, demoram na realidade 3 ou 4 dias a fazer pelos grupos de peregrinos e é uma estrada com um movimento imenso de caminhões e que não tem bermas. Ah, bom. É aí que elas se lesionam sempre, é? A fugir dos caminhões. Quando o caminhão passa como não há espaço, elas têm de saltar para a valeta. A valeta é irregular e é aí, nessa continuação de saltar para a valeta que elas acabam todas por se lesionar. E é aí que causa atropelamentos e tudo. É muito bonito. Mas de qualquer modo eu estava interessado em perceber um pouco mais como é que tu depois constróis a componente visual, não é? É muito interessante esta parte da construção do argumento em parceria com os atores, esta procura quase de um registro documental, por certa maneira eu acho que cá esse lado neste teu método, não é? A partir do momento em que tu fazes uma viagem quase simulada com as atrizes a fazer todo o percurso só para ir buscar as conversas que eles têm, a maneira como eles usam os personagens, tudo isso, quer dizer, há aqui um lado quase de procura de coisas automáticas, de coisas instintivas, coisas que lhes saem no momento, não é? E eu diria quase desse registro documental. E eu presumo que tu queres, e eu vejo isso nos teus filmes, que queres guardar essa essência para o objeto final. A ideia que presida isto tudo é que a realidade é sempre uma ficção. Porquê é que a realidade é sempre uma ficção? Porque cada um de nós, à sua maneira, faz uma representação dessa realidade que é ficcionada, que é uma interpretação. A interpretação é ficção. Ou seja, a realidade existe, mas a verdade nunca existe. A verdade é a verdade de cada um. Por isso é que eu também trabalho assim com as atrizes. E o que me interessa é ter uma realidade muito concreta para eu a poder, e aí sim é que entra para eu poder interpretar como muito bem me der na real gana. Sim. Essa interpretação dessa realidade concreta que eu consegui ao construir o argumento e os personagens serem perfeitamente pertença das atrizes e, portanto, muito concretos, faz com que eu possa fazer dessa realidade uma interpretação absolutamente abstrata, em que não tenha que explicar, basta-me mostrá-la. Sim. Mostrá-la no sentido de sempre e cada vez mais de esconder o visível para mostrar o invisível. O que é que isto quer dizer? Filmar de uma maneira em que não ilustro a narrativa e tento dar a maior possibilidade de imaginação ao público possível para construir a sua própria história. Através Isto só consigo fazer se tiver uma realidade muito concreta, como no documentário. Sim, no documentário, tu filmas um personagem a fazer uma série de coisas e o espectador imagina a sua vida. No fundo, é mais ou menos isso que eu quero fazer com as atrizes. Sim, sim.
Mas, portanto, quando estás a rodar o filme propriamente dito... É absolutamente convencional, à minha maneira, mas não há improvisação. Também deixa de haver improvisação da parte das atrizes, a improvisação já foi toda feita. Agora têm de reinterpretar o que elas próprias fizeram, o que também é mais interessante, porque é uma reinterpretação. Sim. Implica pensamento, enquanto que a improvisação não implica, só implica reação. E depois aí, neste momento ainda não sei, porque vai ser uma grande novidade para mim, filmar só em exteriores, ainda não sei, ainda não comecei muito a pensar na forma do filme. Claro que sei o que é que quero, e o que quero é isso. É que o que eu quero é filmar de uma maneira em que o espectador imagina a vida daquelas mulheres fora da peregrinação e que, sem o explicar, imagine os motivos fortes que as levam a fazer aquilo, e sem o explicar, imagine as vidas desgraçadas que têm fora da peregrinação. O que pode ser forte. Eu lembro quando falámos na altura do Sangue do Meu Sangue, tu disseste que tinhas um tema que ligava, de certa forma, aqueles personagens. Sim, todos, e que era o leitmotiv para a construção o tema tem de aparecer sempre. Isso já dizia o Bergman. Um filme tem que ter uma ideia que lhe preside e que esteja presente em cada cena e em cada plano. E isso, evidentemente. E este também já o tem. Em termos muito... mas eu depois traduzo. É a necessidade de metafísica. Isto vem do Schopenhauer. Traduzindo, é a necessidade das pessoas se agarrarem a uma ideia transcendente que as ajuda a suportar a vida. E em nome dessa ideia transcendente, põem muitas vezes em risco a própria vida e gastam energias de uma maneira absolutamente absurda. Isto não estou a fazer juízo de valor. Sim. Isto é a realidade. Isso é factual, não é? É a realidade atual. Isto é a loucura enorme de 7 de maio a 13 de maio, em muitas estradas do país, há um fluxo contínuo de gente a ir a pé para Fátima. Muitos em situações já de exaustão total. Isto não é para se entender, é para se ver. E depois cada um conclui o que é que leva aquelas pessoas a fazerem aquilo. E a ideia que preside é a necessidade metafísica ou a necessidade de se agarrarem a algo transcendente que os ajuda a suportar o confronto com a existência, ou seja, o confronto com a inevitabilidade da morte. É isto. Ou seja, é o tema mais lixado que alguma vez me podia ter passado pela cabeça. Sim, o Sangue por Sangue era o no amor. Fundo, o amor, é um filme sobre a vida, se tu quiseres. Sim. Porque ou só seja, mulheres. Se calhar estou a ser ambicioso demais, mas pronto, logo vemos. Porquê só mulheres? Porquê é que só levas mulheres na peregrinação? Isso são razões práticas. Isso são razões minhas, absolutamente pessoais, porque considero que as atrizes têm muito mais capacidade de dádiva e de entrega que os atores, e a ideia deste filme começou, exatamente, como começa muitas vezes comigo, pela razão prática. Foi procurar uma situação em que pudesse ter só mulheres juntas 24 horas por dia. Fui andando, pensei numa excursão e, de repente, quando pensei na excursão, claro, a coisa mais portuguesa que existe, uma peregrinação a pé a Fátima. Claro. E tu explicas-lhes, quando preparas as atrizes, partes por aí, por explicar essa ideia central do filme? Sim. Ou enganas um bocadinho? Não. Isso, independentemente, é diferente. Eu obrigo-as a definirem para si próprias qual é a ideia central do filme. Porque aí é aquilo que tu dizias, aí tem a ver depois com o meu ponto de vista e com da maneira como eu as filmo. Porque a ideia central do filme para elas pode ser completamente diferente da minha, mas isso não vai interferir em nada na minha maneira de as filmar, nem na minha ideia do filme. Eu dou um exemplo muito simples. O Hamlet, do Shakespeare. O Hamlet é o que se quiser, para quem se quiser. Não há um Hamlet.
Claro. Não há um paradigma do Hamlet. Não há ninguém que defina de uma maneira absoluta, de verdade, o que é o Hamlet. Há dois exemplos muito bons que eu usei na minha tese, que é o Stanislavski a definir o Hamlet e o Brecht a definir o Hamlet. Parecem duas peças diferentes. Ora, a peça é a mesma. E, nesse sentido, eu não me importo nada que a ideia que elas fazem do tema do filme seja diferente da minha. O que é importante é que seja vital para elas. Claro. Porque aí transparece essa vitalidade no personagem delas. Exatamente. E aí eu tenho um concreto que posso manipular. Claro. O que é interessante na tua forma de pensar e de lidar com os atores é que tu, mais do que falar o que normalmente se imagina quando se procura um ator para um filme, que é um ator que encaixe num determinado papel que já está pensado e que, como se costuma dizer, seja capaz de o interpretar, não é? Tu precisas, essencialmente, de ter atores que não só sejam bons atores, mas que sejam também pessoas com uma experiência de vida rica e pessoas muito inteligentes que consigam... E com capacidade de entrega. E com capacidade de entrega. E com uma capacidade de dedicação extraordinária para um... Isso que tu dizes, da maneira convencional de escrever argumentos, eu também já o fiz há muitos anos atrás. Do meu ponto de vista, não decadeu grandes resultados. E também, a partir de certa altura, digamos que a partir do final dos anos 90, princípios do século XXI, não pude fazer como faço agora porque tinha um produtor que não entendia que era uma maneira de fazer. Neste momento tenho um produtor que o entende e, portanto, eu posso fazer como realmente quero. Mas já o poderia ter começado a fazer a partir do Ganhar a Vida. Não fiz porque não pude. Porque cheguei à conclusão que, da mesma maneira que o monólogo do Hamlet é diferente quantos forem os atores que o interpretem, da mesma maneira cheguei à conclusão que, por muito que tu escrevas um argumento muito bem escrito, a interpretação que o ator vai fazer do que lá está escrito é completamente diferente da tua. Então mais vale partir da dele. Sim. Porque a dele dá-me uma coisa concreta que eu posso manipular. Se eu tentar impor a minha em relação a um argumento que está escrito, fica sempre limitado a ele, ao ator, tentar fazer uma correspondência com a minha interpretação. Nunca vai ser uma coisa vital dele, nunca vai ser tão concreto. Logo, a minha manipulação ao filmá-lo também é muito menor. Claro. Tinha um diretor de fotografia, no fundo este exemplo também é bom, um diretor de fotografia há muitos anos, no princípio dos anos 80, que era assistente de realização do Manuel de Oliveira, depois transformou-se em diretor de fotografia de publicidade. Dizia-me, ele deve ter lido isto em algum sítio, dizia-me nessa altura que com um bom negativo tu podes fazer quantas fotografias quiseres e são todas boas. Com um mau negativo consegues fazer uma e se calhar, corrigindo os defeitos, e se calhar ela não sai grande coisa. Sim, é uma boa Pronto, comparação. é o concreto do negativo, é esta a imagem. Mas tu lembro no Ganhar a Vida já tens a Rita Blanco, que entra... Já, mas o Ganhar a Vida era modo de produção Paulo Branco, aquilo foram sempre horrores, eu tentava fazer o que podia. Ok. O Ganhar a Vida, por exemplo, eu consegui forçar que os atores fossem para Paris antes, mas nunca consegui forçar que lhes pagassem para eles poderem fazer o trabalho de pesquisa pessoal como devia de ser, e depois fui enganado. Por exemplo, depois de muito negociar, consegui 6 semanas de rodagem, o que era pouquíssimo, mas quando começamos a filmar percebi que eram 6 semanas de rodagem francesas, ou seja, 8 horas por dia e 5 dias por semana, ou seja, de facto eram 4 semanas e meia. Fiz o Ganhar a Vida em 4 semanas e meia. Mas a Rita Blanco já faz um papel fantástico já, no filme. mas isso porque é ela e, apesar de tudo, eu consegui que eles estivessem lá naquele subúrbio francês quase um mês antes. Mas foi uma guerra louca. Com o produtor. Com o produtor. E para este, como é que escolhes as atrizes agora, não é? Tendo em conta... As atrizes agora já não faço casting, as atrizes eu conheço-as todas. Claro. E para o teu método tu tens que as conhecer. Quer dizer, o que é que te, serve? Não, às vezes não. Por exemplo, assim, tenho surpresas. Tenho uma miúda novinha que eu conhecia porque foi minha aluna no ACT. E como é de Transmontana de Chaves e me pareceu esperta, eu resolvi experimentar e que saiu muito bem. Está a sair perfeitamente. É a mais novinha de todas
e está a sair muito bem. Quando são novas eu faço casting. É. As outras, as mais velhas, claro que as conheço todas, são sempre as mesmas, não é? Claro. E de que é que te serve um casting? O que é que tu vais buscar um casting para este teu processo de trabalho? Vou buscar uma personalidade, vou buscar uma miúda que eu acho que pode ser interessante e que tem vitalidade, e que tem energia e que tem temperamento. Só vou buscar isso. E continuas a conseguir que atores que já... Tu repetes muitas vezes os mesmos atores? Eu conheço isso da tua cinematografia, não é? O Adriano Luz, a Rita Blanco, agora a Cleia, a Rita Batarda, eles voltam? Não, conseguiste pô-los a ir por idades. Volta a Dona Márcia Breia, volta a Dona Teresa Madruga, volta a Dona Ana Bestorfe, a Dona Rita Blanco, a Anabela Moreira, Teresa Tavares e, em princípio, a Cleia. Eu digo em princípio porque a Cleia acabou de ser mãe, portanto, vamos a ver. Ok. Mas elas vão ser ao todo 11. Imaginas 11 mulheres fechadas em Trás-os-Montes durante 2 meses de preparação e depois 2 meses e meio de rodagem, sempre juntas. Já depois de ter ido 2 vezes a Fátima a pé. Já depois de ter ido 2 vezes a Fátima a pé. Vai ser uma coisa muito linda. Vai ser. Vai ser um filme de combate, de desgaste. Vai ser uma guerra. Vais ter esse lado no filme. Mas a peregrinação é uma guerra. Claro. Na primeira que elas fizeram, e iam em 2 grupos diferentes, porque eu não as queria juntar muito, de maneiras separei-as por vários grupos, e nos diários era recorrente. A chorar diziam sempre, parece que estamos na guerra. Como é que encontras os temas para os teus filmes? Há uma coisa que eu gosto... Este já expliquei. Já explicaste, sim. Mas eu acho que há algo... São sempre coisas têm sido sempre coisas diferentes. Eu acho que... Se calhar estou a ver mal, mas... Eu acho que é sempre sobre Portugal. Pronto. É isso que eu ia dizer. Pronto. É sobre Portugal, sobre a selva interior, sobre Portugal e sobre pessoas, não é? Pessoas reais. Portuguesas são as que eu conheço. Acho isso muito interessante nos teus filmes. É uma coisa que me agrada particularmente, é sentir as pessoas do nosso país e parte da vida do nosso país nos teus filmes como... Não sentes há mais tempo também por razões de produção. Sim. Porque os atores e as atrizes nunca deixam de ser eles próprios. Não há cá transformação em personagens. O que há é uma adaptação da pessoa à situação do personagem. A situação do personagem implica o meio em que ele se move, em que o personagem vive. E isso só se consegue por contágio. Ou seja, consegue-se persistentemente, estando no sítio onde o personagem vive, e deixando-se contagiar pelos modos de estar, pelos modos de falar, pelos modos comportamentais. Isto nada é novo. Há uma atriz, havia uma atriz muito antiga que escreveu um texto em 1914. Chamava-se ela, que eu agora esqueço-me do nome, só me lembro do apelido, que é Taylor, e o nome está-me a falhar. Mas de cinema? De teatro e de cinema. Fez um filme importante, pelo menos também não me lembro qual. Mas escrevia essa senhora, pediram-lhe para escrever o que era importante para ser uma boa atriz. Ela respondeu a imaginação. E escreveu um texto extremamente moderno em 1914, em que contava uma anedota que é a seguinte. Fez uma peça de teatro que se passava entre peixeiras italianas, americanas, mas da comunidade italiana. E foi acusada pela crítica de andar em palco, do seu caminhar em palco, do seu andar em palco, não ser próprio de uma atriz. Não parecia uma atriz. E ela respondeu, pois não, é que eu estive com as peixeiras italianas no Porto durante bastante tempo e estava a andar como elas. Portanto, isto não é nada de novo. Também há a história que conta a Uta Hagen, e que é verdade, isto devia nos livros, o Paul Muni. O Paul Muni é o primeiro Scarface. Sim. O Paul Muni, para fazer o Scarface é 1930, 32, não é? O primeiro é. O primeiro é. O do Paul Muni é. Para fazer o Scarface, o Paul Muni foi viver 1 mês para o bairro do Scarface.
O próprio Burt Lancaster, para fazer o Leopardo, andou 2 meses a almoçar e a jantar com os nobres sicilianos. E foi viver para a Sicília muito antes. Nada disto é novo, isto só se consegue assim. Não é novo esse trabalho dos atores, aliás, mesmo quando se fala do método, do Stanislavski, isso, de certo modo, também há um lado que tem a ver com isto que estamos a falar. O que eu acho que é novo no teu caso é levar isso para a construção do argumento. Aí dás de facto... Não é assim tão novo quanto isso. Tanto o Cassavetes como o Mike Leigh já o faziam. Sim, uma vez fiz esta pergunta numa conferência. Eu disse, O que é fazia novo? isto, tu dizes assim, mas o Cassavetes, a tua resposta foi muito boa na altura, tu disseste-me assim, o Cassavetes fazia isso, mas já fazia com os amigos. E eu posso fazer com qualquer autor. No fundo são as amigas. Sim. E posso fazer porque finalmente arranjei um produtor que entende que isto não é um desperdício. Claro. Que é uma mais-valia, porque este dinheiro que se gasta com as atrizes nesta preparação poupa-se depois na rodagem. E acaba por ser uma mais-valia não só imediata de poupança na rodagem, em ensaios, em repetições, etc., como acaba de ser uma mais-valia muito mais importante, que é os personagens serem absolutamente concretos e vitais e, portanto, as pessoas dizerem, o espectador dizer, ai, que grandes interpretações. Como dizem sempre. Sim, sim. E já agora ganhar muitos glóbulos de ouro. Eu acho que mais do que isso é sentir-se que há uma essência real nos filmes. Nelas? Através dos personagens. Através dos claro. personagens. Através dos personagens, mas assim. com os personagens vem o resto tudo atrás, não é? Vem o contexto, vem o ambiente, vem o modo de vida, vem tudo isso. Mas não é fácil um produtor entender que isto pode funcionar e que não é assim tão mais caro. Claro. E que acaba por não ser mais caro. Porque em alguns casos implica que tu começas a trabalhar com os atores 2 anos antes. É o caso? Este caso, 2 anos antes. Exatamente 2 anos antes. Comecei a trabalhar, elas foram em maio, as primeiras, a gente só vai filmar em maio de 2016. Fantástico. Não vamos filmar em maio, vamos filmar em março para chegar a Fátima a 13 de maio de 2016. Porque há uma questão muito simples. Não há filme português, nem sequer se calhar americano, que consiga pagar 300 mil figurantes com velinhas acesas na mão em Fátima, na 12 de maio. Não é? Tens que fazer em 3D, em computador. E, portanto, a rodagem está apontada para acabar. Claro. O último plano é às 9h30 da noite, do dia 12 de maio de 2016, onde tenho 300 mil pessoas com velinhas na mão. Claro. Porquê é que é tão importante para ti falar sobre Portugal e sobre as pessoas deste país? Porque está sempre tudo ligado, é sempre tudo a mesma coisa. Porque eu só posso fazer uma interpretação pessoal e conhecer uma interpretação. Só podes fazer uma interpretação depois de fazeres uma representação, ou seja, depois de conheceres as coisas. O que eu conheço é Portugal. Para mal ou para bem, eu não conheço a Argentina. Sim, claro. Ok. De certo modo, é mesmo no teu documentário, no Fantasia Lusitana, de certo modo é a mesma ideia que está lá presente. Mas há outro documentário. Eu sei que há o outro que fizeste sobre a própria... Não! Há um outro documentário. A coisa já está... Eu já estou tão preguiçoso e tão limitado já a uma interpretação que faço de material concreto, que estou neste momento a acabar um documentário chamado Guia de Portugal. Vai ser um documentário de pelo menos 15 horas. Parte dos guias de Portugal da Gulbenkian, naqueles de capa verde, gordos, que os nossos pais tinham em casa. Sim. Tem uns textos muito bonitos sobre os sítios. A ideia base é esses textos em voz off e depois filma-se o que lá está agora. Vai dar coisas bastante deprimentes. É uma fantasia lusitana outra vez. É. Só que é mais deprimente e mais profundo, porque os sítios são habitados. Aí depois também temos imagens de arquivo e comparamos e fazemos aquela coisa do para a frente e para trás, ou o antigo e o moderno, e vê-se a diferença, é sempre bonito de ver. E temos mesmo também, já temos filmes com imagens em movimento de arquivo e repetimos os planos. Primeiro o plano antigo, depois fazemos exatamente o plano moderno, também dá coisas muito lindas. Mas os sítios são habitados.
E não sou eu que ando a filmar as pessoas. Ah, não? Não. É a Anabela Moreira. Ah, ok, ok. Porque a gente descobriu no É o Amor que ela sabe filmar. Ora, a Anabela Moreira não é propriamente uma mulher feia. Pois E não. tem um ar assim um bocadinho angelical. Com uma câmara na mão, pelas aldeias da província, claro que ela entra nas casas todas. Eu nunca entraria em casa nenhuma. Mas que é ela que faz tudo. Sozinha. Já tem para aí umas 300 horas de material. Neste momento está em Vila Nova de Foscoa. E vai ser um argumento assinado a meias, como é evidente, porque a realização das pessoas é toda dela. Mas lá está, a Anabela pode fazer... É a mesma coisa com as atrizes. Evidentemente que o olhar da Anabela sobre as pessoas não é o meu. De maneiras que a interpretação que ela faz, e filmar é uma interpretação, é uma escolha, já dizia o Sr. Oliveira, filmar é uma escolha. Escolher a maneira como filma é dela, mas a manipulação desse material é minha, porque quem o vai montar sou eu. E vai dar uma coisa diferente. Claro. A mesma representação da realidade vai ter uma interpretação diferente. É esta relatividade da interpretação e da falta de verdade que me interessa cada vez mais. E o objetivo é fazer um filme de 15 horas? Vai ter de ser em episódios. Claro. Aquilo são 15 conselhos, são vários personagens por conselho, é uma coisa... E depois o material está a sair tão bom que é muito difícil cortar. Sem coisas mesmo muito boas. Que ela consegue entrar na intimidade das pessoas com muita naturalidade. E depois descobrimos que ela filma mesmo bem, é um steadicam ambulante, não precisa de nada, aquilo não trema, aquilo não mexe, aquilo não... faz panorâmicas impecáveis, sem nunca ter aprendido. A câmara, claro que não é destas, não é? Uma câmara pequena. Pequena, mas não é assim já tão pequena quanto isso. Arranjamos-lhe uma coisa, eu não sei como é que aquilo se chama, uma espécie de pau que se põe na barriga. Um monopé. Não é? Um monopé, mas não é um tripé, é uma coisa, uma espécie de steadicam que não é steadicam. Ok. Faz steadicams atrás das pessoas por ali fora que aquilo não treme nada, parece que vai num travelling. E anda sozinha? Anda sozinha. Não tem equipa, não tem... Nada. Tem um microfone que não é mau, daqueles compridos que vai ao lado da câmara. E leva um chofer porque ela não sabe guiar. E tu dás autonomia total? Não, ela vai uma primeira vez aos sítios. Filma uma série de pessoas numa primeira abordagem. Dessa série de pessoas, a gente escolhe quais são os personagens e ela volta. E, portanto, tu queres romper partes dos livros da Gulbenkian, partes dos espaços, mas queres ir buscar as pessoas que lá vivem. Exatamente. É essa a ideia. É essa a ideia. Isto é um grande filme, isto é um projeto. Pois é. Mas esse já está quase feito e acho que está a sair muito bem. A nossa dificuldade a nossa grande dificuldade que nos está a pôr loucos neste momento e angustiados é como transformar aquilo num filme de 2 horas e meia que possa circular internacionalmente. O que é que a gente vai deitar fora? Vai ser muito difícil. Pois. O último personagem era um café-restaurante de Vila Flor. Tínhamos umas 7 horas, 8 horas de material, talvez mais. Mas era tudo bom. Conseguimos reduzir aquilo para 50 minutos, mas esses 50 minutos já não há mais nada para poder deitar fora. Só desse personagem? É uma família. Ok. Eu estive em Foscoa há pouco tempo, fiquei... Acho que foi em Vila Flor, não é de Foscoa. Foscoa é uma romena. É uma romena? É, também há. Uma romena dessas que são um bocado escravas e trabalham nas vinhas. Estavas-me a perguntar como é que saem as ideias para os filmes. São sempre diferentes. Houve uma altura na minha vida, quando ainda estava agarrada à ideia que era preciso ter um argumento estruturado e contar uma história. As histórias são sempre contadas. Num plano pode haver 5 histórias diferentes. Contar uma história não é importante. Fazer cinema não é isso para mim. Quando tinha ainda essa prisão, essa limitação, porque a gente vai aprendendo, não é? Vai evoluindo. Houve uma época, desde o Ganhar a Vida até ao Mal Nascida, em que eu me defendia fazendo adaptações das tragédias gregas. Sim. Acabaste na Noite Escura, não é? A Noite Escura ainda tem essa base. Acabei no Mal Nascida. Mal Nascida é posterior. Ok.
Acabei no mal nascido. Mas isso agora já não me... E de antes tinha muitas justificações porque é que eram as tragédias e deixavam de ser. Mas sempre também disse que era por insegurança minha. Foi? Foi. Depois havia outras justificações mais para justificar a justificação. Mas neste momento já não precisas. Neste momento parto dos personagens na realidade, cada vez mais. Mas já nesses filmes tinhas lá o tema estava lá todo. Sim, E o país estava lá todo também. O tema é, olha, estão lá as pessoas, estão lá o tema o país, era a tragédia, faz de conta que a tragédia é a atriz, a tragédia grega é a atriz. Põe-se a tragédia numa aldeia do Portugal interior transmontano. A tragédia não deixa de ser a tragédia, mas é outra representação da tragédia. Claro. É o mesmo que se passa com as atrizes. Uma atriz é uma atriz, mete-se numa aldeia a tratar de porcos e se ela fizer um trabalho de disponibilidade para se deixar contagiar, passado 15 dias de estar a tratar dos porcos, ela está mais transmontana do que era. Claro. Não se transformou, adaptou-se. Tem algo a ver com o próprio processo humano, não é? Nós humanos Tem, somos um animal é uma que se coisa adapta tão simples quanto facilmente, isto. não é? Não sei quantas pessoas aqui são de fora de Lisboa. Mas eu não nasci em Lisboa, nasci no Porto. Quando vou ao Porto, passado um dia, o meu sotaque está muito mais carregado do que está neste momento. Claro. É esse contágio, é o que acontece naturalmente, é uma questão de adaptação, até provavelmente de sobrevivência, ou no meio. Claro. Ok, João, eu agradeço por teres vindo cá. Acho que foi Obrigado, é sempre um prazer para os jovens.